Imagine-se olhando o saldo da sua conta bancária, vendo aquele número patético te ridicularizar na tela do seu celular. Talvez sejam R$ 73,42. Talvez sejam R$ 216 se você estiver tendo um bom mês. De qualquer forma, os primeiros R$ 1.000 parecem tão alcançáveis quanto escalar o Monte Everest de chinelo. Chinelo! Enquanto isso, algum guru financeiro na internet diz que depois que você atinge R$ 10.000, os próximos R$ 10.000 vêm 2 vezes mais rápido. E você pensa, ah, tá bom. Diga isso para a fatura do meu cartão de crédito. Bem, aqui está algo que vai te explodir a cabeça. Esse guru financeiro não está mentindo para você. Na verdade, eles nem estão te contando toda a verdade sobre o quão dramaticamente mais fácil fica. A psicologia e a matemática por trás de por que seus primeiros R$ 1.000 são exponencialmente mais difíceis do que os próximos 10.000 não são apenas uma motivação para se sentir bem. É ciência pura e dura, que a maioria das pessoas nunca entende, e é exatamente por isso que elas continuam quebradas a vida toda. Meu nome é Fernando e eu passo tempo demais pensando sobre por que algumas pessoas constroem riqueza sem esforço, enquanto outras trabalham a vida inteira e não têm nada para mostrar. Por exemplo, se você está cansado de falhar, de sentir que está correndo numa esteira financeira, sem sair do lugar apesar de todo o seu esforço, não se esqueça de apertar o botão de inscrição, porque vamos mergulhar fundo na guerra psicológica que acontece no seu cérebro toda vez que você tenta guardar dinheiro. Antes de entrarmos na matemática brutal que prova esse ponto, me deixe te perguntar algo. Quando você pensa em pessoas ricas, o que você imagina? Talvez alguém que nunca teve problemas com dinheiro, alguém que simplesmente sabia como poupar e investir, alguém que nasceu com um gene financeiro especial que você claramente não herdou? Aqui está a verdade que vai doer um pouco. A diferença entre as pessoas que constroem patrimônio e as que não constroem tem quase nada a ver com quanto dinheiro elas ganham e tudo a ver com a compreensão das forças psicológicas invisíveis que trabalham contra elas. Seu cérebro está literalmente programado para sabotar seu sucesso financeiro. Não estou exagerando. Neurocientistas estudaram isso extensivamente. Existe algo chamado de desconto temporal, que é apenas uma forma chique de dizer que seu cérebro valoriza recompensas imediatas muito mais do que benefícios futuros. Pense nisso. Seu cérebro vê gastar R$ 50 no jantar de hoje como algo incrivelmente atraente. Mas guardar esses mesmos R$ 50 para uma versão abstrata de você no futuro parece tão empolgante quanto ver tinta secar. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. O mesmo mecanismo psicológico que faz com que economizar seus primeiros R$ 1.000 pareça impossível é exatamente o que faz com que os próximos R$ 10.000 pareçam fáceis, uma vez que você entende como trabalhar com ele em vez de contra ele. Vamos detalhar as barreiras mentais exatas que te mantêm preso e mostrar como transformar seu cérebro de seu maior inimigo financeiro em sua ferramenta mais poderosa para construir riqueza. A primeira barreira que você está enfrentando é o que os psicólogos chamam de efeito dinheiro de casa. Seu cérebro literalmente trata o dinheiro de forma diferente dependendo de como você o obteve. O dinheiro que você ganhou do seu trabalho normal parece pesado, importante, difícil de gastar, mas o dinheiro que você achou no bolso da calça da semana passada, ou a sua restituição de imposto de renda, ou aqueles R$ 20 que sua avó te deu de presente de Natal. Esse dinheiro parece diferente. Seu cérebro o categoriza como dinheiro de diversão. E você tem muito mais chance de gastá-lo em algo estúpido. É por isso que a maioria das pessoas nunca constrói patrimônio. Apesar de terem uma renda razoável, eles categorizam o dinheiro mentalmente de formas que sabotam o próprio sucesso. Cada real deveria ser tratado da mesma maneira, não importa de onde veio. Mas seu cérebro está constantemente armando essas pegadinhas contábeis que te deixam sem grana curta. Depois existem os money scripts, scripts financeiros, enterrados no seu subconsciente. Essas são crenças sobre dinheiro que foram programadas na sua cabeça quando você era criança e que controlam sua vida financeira, quer você perceba ou não. Talvez você tenha crescido ouvindo seus pais discutirem sobre dinheiro. Então agora seu cérebro associa ter dinheiro a conflito e estresse. Talvez você tenha ouvido coisas como "não podemos pagar por isso" tantas vezes que seu cérebro realmente acredita que você não é o tipo de pessoa que pode ter coisas boas. Ou talvez você cresceu em uma casa onde dinheiro nunca era discutido, então você desenvolve essa vergonha estranha e profunda ao pensar em construir riqueza, como se querer segurança financeira de alguma forma te tornasse ganancioso ou superficial. Esses roteiros invisíveis estão tomando decisões financeiras por você todos os dias. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca perceber que eles existem. O ponto realmente complicado é que seu cérebro foi programado evolutivamente para te manter vivo, não para te deixar rico. Por milhares de anos, os humanos que sobreviveram foram aqueles que pegaram os recursos imediatos quando estavam disponíveis, pois não havia garantia de que esses recursos ainda estariam lá no dia seguinte. Seu cérebro ainda opera com esse software antigo que prioriza a gratificação instantânea em detrimento do planejamento de longo prazo. Então, quando você tenta economizar dinheiro, você está literalmente lutando contra milhões de anos de programação evolutiva. Seu cérebro está gritando para você gastar esse dinheiro agora em algo tangível e imediato. Por que se não houver comida amanhã?
E se o abrigo desaparecer? E se essa oportunidade nunca mais aparecer? Isso é completamente irracional no nosso mundo moderno, mas o seu cérebro não sabe disso. É por isso que juntar os primeiros R$ 1.000 parece uma batalha monumental. Você não está lutando apenas contra suas circunstâncias ou seu nível de renda. Você está lutando contra a sua própria biologia. Toda vez que você escolhe economizar dinheiro em vez de gastá-lo, você vai contra todos os instintos que seu cérebro desenvolveu ao longo de milênios. E seu cérebro vai lutar contra você a cada passo, certo? Mas é aqui que a história fica interessante. Quando você atinge certos limiares psicológicos, algo mágico acontece. Seu cérebro para de ver a economia como privação e começa a vê-la como uma conquista. Os mesmos mecanismos psicológicos que estavam agindo contra você de repente se invertem e começam a trabalhar a seu favor. A pesquisa sobre isso é absolutamente fascinante. Existe algo chamado autoeficácia, que é basicamente sua crença na sua própria capacidade de ter sucesso em algo. Quando você tem R$ 0 guardados, a ideia de ter R$ 10.000 parece completamente impossível. Seu cérebro nem consegue imaginar isso acontecendo, então ele nem tenta. Tenta. Mas assim que você atinge seus primeiros R$ 1.000, algo muda. Seu cérebro subitamente tem a prova de que você é o tipo de pessoa que consegue guardar dinheiro. Isso não é apenas psicologia para se sentir bem. Isso é uma mudança de comportamento mensurável e documentada. Pessoas que conseguem poupar seus primeiros R$ 1.000 têm uma probabilidade exponencialmente maior de poupar os próximos 1.000 do que pessoas que nunca pouparam nada. É como se seu cérebro reescrevesse toda a história sobre quem você é e do que é capaz. E é aqui que a matemática começa a ficar realmente interessante. Esse primeiro R$ 1.000 depende quase inteiramente do seu comportamento e da sua capacidade de gastar menos do que ganha. Mas assim que você tiver dinheiro guardado, o crescimento composto começa a trabalhar para você. Mesmo com retornos modestos, seu dinheiro começa a render dinheiro, que rende mais dinheiro, que rende ainda mais dinheiro. É isso, deixe-me mostrar exatamente como isso funciona com números reais que vão mudar a forma como você pensa sobre cada decisão financeira que tomar pelo resto da sua vida. Digamos que você decida guardar apenas R$ 100 todo mês. Eu sei. Você provavelmente está pensando que R$ 100 é o mesmo que R$ 100.000 quando olha para o seu orçamento atual. Mas continue comigo aqui, porque a matemática vai ficar absolutamente selvagem. Com R$ 100 por mês, você leva exatamente 10 meses para juntar seus primeiros R$ 1.000. 10 meses dizendo não para o que você quer. 10 meses sentindo que não está progredindo em nada. 10 meses em que seus amigos acham que você quebrou, porque você não sai mais para comer fora. Esses 10 meses parecem uma eternidade porque seu cérebro fica te lembrando de tudo que você poderia estar comprando. Mas é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Esse mesmo valor de R$ 100 por mês, depois que você já tem algum dinheiro trabalhando para você, começa a se comportar de maneira completamente diferente. Digamos que você continue guardando esses R$ 100 mensais, mas agora você está obtendo um retorno anual conservador de 7% sobre seus investimentos. Nada demais, apenas retornos básicos do mercado de ações que vem acontecendo há décadas. Seu segundo R$ 1.000 leva cerca de 9 meses em vez de 10. Seu cérebro mal percebe essa diferença, mas o padrão já começou. Então, seu terceiro R$ 1.000 leva 8 meses e meio. Seu quarto R$ 1.000 leva pouco menos de 8 meses. Quando você estiver trabalhando para chegar aos seus R$ 10.000, levará menos de 6 meses para economizar cada R$ 1.000 adicional. Mas é aqui que o cérebro da maioria das pessoas explode. Porque não estamos mais falando apenas do tempo que leva. Estamos falando do fato de que seu dinheiro está literalmente trabalhando mais do que você. Enquanto você dorme, enquanto está no seu emprego reclamando do chefe, enquanto maratona Netflix, seus investimentos estão lá fora gerando dinheiro. Quando você atinge R$ 10.000 guardados e investidos, algo absolutamente espetacular acontece. Seus investimentos começam a gerar retornos suficientes para que eles façam uma parte significativa do trabalho pesado. Com retornos anuais de 7%, seus R$ 10.000 estão rendendo cerca de R$ 700 por ano sem que você faça nada. É como ganhar quase 2 meses das suas economias mensais de R$ 100 de graça. Agora seu cérebro começa a entender. Você começa a checar o saldo da sua conta de investimentos. Não com pavor, mas com genuíno entusiasmo. Tipo, você começa a ver os ganhos mensais e pensar: caramba, isso realmente está funcionando. Os mesmos mecanismos psicológicos que faziam a economia parecer impossível, agora estão fazendo a economia parecer viciante. É nesse momento que as pessoas começam a fazer coisas que parecem loucura para os amigos que estão quebrados financeiramente. Eles começam a procurar maneiras de aumentar suas economias mensais. Eles começam a ficar animados com a restituição do imposto de renda, não porque podem torrar o dinheiro com algo divertido, mas porque podem despejá-lo em seus investimentos e vê-lo crescer. Eles começam a ver jantares caros não como mimos que merecem, mas como oportunidades que estão abrindo mão. Seu cérebro se reprogramou completamente. Em vez de ver a economia como privação, você começa a ver os gastos como aquilo que te priva da sua riqueza futura. Essa virada psicológica é tão poderosa que as pessoas costumam descrevê-la como transformadora de vida. É como se elas finalmente entendessem um segredo que todo mundo está perdendo. E aqui está a parte realmente linda.
Quanto mais dinheiro você tem trabalhando para você, menos dependente você se torna das suas próprias contribuições. Lembre-se, começamos com você economizando R$ 100 por mês, o que parecia impossível. Mas quando você tem R$ 50.000 investidos com um retorno de 7%, esse dinheiro está rendendo cerca de R$ 3.500 por ano por si só. Isso é quase 3 vezes a sua contribuição anual de poupança inteira acontecendo automaticamente. Nesse ponto, você poderia literalmente parar de economizar dinheiro novo e sua riqueza continuaria crescendo, mas a maioria das pessoas não para. Eles ficam tão empolgados ao ver o patrimônio líquido deles subir que começam a economizar ainda mais agressivamente. Eles percebem que não estão apenas construindo dinheiro, estão construindo liberdade. A psicologia fica ainda mais interessante quando você entende o que o dinheiro realmente representa. A maioria das pessoas pensa que dinheiro é para comprar coisas, mas pessoas ricas entendem que dinheiro é para comprar escolhas. Por exemplo, quando você tem 0 economias, você tem 0 escolhas financeiras. Você pega o emprego que consegue, não o emprego que você quer. Você mora onde pode pagar, não onde quer morar. Você toma decisões com base no que pode pagar neste mês, não no que é melhor para o seu futuro. Mas quando você tem R$ 10.000, R$ 20.000, R$ 50.000 guardados, você de repente tem opções. Você pode correr riscos que pessoas sem dinheiro não conseguem. Você pode largar um emprego que te deixa infeliz porque tem uma reserva. Você pode investir em si mesmo, abrir um negócio ou aproveitar oportunidades que exigem capital inicial. É por isso que as pessoas ricas dizem que os primeiros R$ 100.000 são os mais difíceis de economizar. Não é apenas sobre os juros compostos, embora isso certamente faça parte. É sobre a transformação psicológica que acontece quando você prova a si mesmo que é capaz de construir riqueza. Toda a sua relação com o dinheiro muda. A maioria das pessoas nunca passa por essa transformação porque desiste. Durante esses 10 meses iniciais e brutais, elas olham para o saldo patético da conta poupança e pensam que isso não está funcionando. Elas não percebem que estão a meros meses de um avanço psicológico que mudaria toda a sua trajetória financeira. As pessoas que superam esses primeiros milhares de reais descobrem algo que parece quase mágico, mas na verdade é apenas a matemática e a psicologia trabalhando juntas. Elas descobrem que construir patrimônio não é sobre fazer sacrifícios enormes para sempre. É sobre fazer pequenos sacrifícios temporariamente até que o crescimento composto assuma e comece a fazer a maior parte do trabalho. Mas eis o que ninguém fala quando explica juros compostos. O poder real não está apenas no crescimento matemático, o poder real está em como ele muda seu comportamento assim que você o vê funcionando. As pessoas que constroem patrimônio com sucesso não apenas guardam dinheiro e o esquecem. Elas ficam obcecadas por otimização. Começam a procurar maneiras de aumentar sua renda especificamente para poder investir mais. Eles passam a prestar atenção às taxas e às implicações fiscais porque percebem que essas diferenças aparentemente pequenas se acumulam ao longo de décadas. Começam a tomar decisões financeiras com base na sua riqueza futura, em vez das suas circunstâncias atuais. Essa mudança comportamental é tão profunda que muitas vezes afeta todas as áreas da vida deles. Elas se tornam mais intencionais sobre como gastam seu tempo porque entendem que tempo e dinheiro estão conectados. Elas começam a pensar a longo prazo sobre tudo, não apenas sobre suas finanças. Enquanto isso, seus amigos quebrados ainda tomam as mesmas decisões financeiras que tomaram há 5 anos, perguntando-se por que nada muda. Eles continuam comprando almoço todo dia porque custa apenas R$ 8. Continuam financiando carros que não podem pagar porque a parcela mensal parece administrável. Eles continuam vivendo de salário em salário, mesmo com vários aumentos, porque nunca aprenderam a diferença entre parecer rico e ser rico de verdade. O mais frustrante é ver esses mesmos amigos reclamando de dinheiro o tempo todo, mas sem fazer absolutamente nada para mudar a situação. Eles gastam R$ 40 em bebidas. Eles gastam R$ 100 em bebida por 3 horas, mas dizem que não podem economizar R$ 20 por mês. Compram um celular de R$ 1.000 parcelado, mas afirmam que investir é arriscado demais. A dissonância cognitiva é absolutamente impressionante, mas aqui está algo que vai te fazer rir ou chorar, dependendo da sua situação atual. O americano médio gasta mais dinheiro com café em um ano do que tem na sua reserva de emergência. Deixe isso assentar por 1 minuto. As pessoas estão literalmente mais comprometidas com o vício em cafeína do que com a segurança financeira. E depois ainda se perguntam por que sentem ansiedade em relação ao dinheiro o tempo todo. Isso não é para envergonhar as pessoas por comprarem café, aliás. Isso se resume a entender que pequenas decisões financeiras se acumulam, assim como os investimentos, só que elas se acumulam na direção errada. Aquele café de R$ 5 todo dia útil vira R$ 1.300 por ano. R$ 1.300 que somem para sempre, proporcionando apenas satisfação temporária e um leve impulso de energia. Agora, imagine se esses mesmos R$ 1.300 fossem investidos com um rendimento anual de 7%. Após 10 anos, valeriam mais de R$ 18.000. Após 20 anos, valeria mais de R$ 53.000. Esse hábito diário de tomar café custou literalmente R$ 53.000 em riqueza futura.
De repente, fazer café em casa não parece mais um sacrifício, né? Mas é aí que a maioria dos conselhos financeiros erra completamente o alvo. Especialistas em finanças adoram envergonhar as pessoas por seus hábitos de consumo sem entender as questões psicológicas mais profundas em jogo. Eles vão te dizer para pular os lattes e levar almoço para o trabalho. Mas eles não vão explicar por que seu cérebro é tão resistente a essas mudanças ou como fazê-las realmente funcionar. A verdade é que os gastos da maioria das pessoas não têm nada a ver com dinheiro, tem a ver com emoção. Elas compram almoço porque odeiam o trabalho e essa pausa de 20 minutos parece ser a única parte boa do dia. Elas compram roupas que não precisam porque fazer compras lhes dá uma dose temporária de dopamina. E em uma rotina de outra forma deprimente, elas saem para bares porque estão solitárias. E gastar dinheiro parece ser a única maneira de ter uma vida social. Entender isso é crucial porque você não pode resolver um problema emocional com uma solução matemática. Dizer a alguém que está comprando felicidade para simplesmente parar de gastar dinheiro é como dizer a alguém que está se afogando para simplesmente parar de se molhar. Completamente ignora o problema subjacente, é por isso que os primeiros R$ 1.000 são tão desafiadores psicologicamente. Você não está apenas mudando seus hábitos de consumo, está mudando toda a sua relação com dinheiro e emoções. Você está aprendendo a encontrar satisfação na gratificação adiada, em vez de prazer instantâneo. Você está reprogramando décadas de condicionamento que te ensinaram que gastar dinheiro é sinônimo de se sentir bem. As pessoas que fazem essa transição com sucesso não o fazem apenas com força de vontade. Elas substituem seus hábitos de consumo por hábitos de economia que proporcionam recompensas emocionais semelhantes. Em vez de se animar com a compra de algo novo, elas se animam ao ver o saldo de seus investimentos crescer. Em vez de se sentirem bem ao sair para jantar, sentem-se bem ao adicionar mais R$ 100 ao seu portfólio. Essa mudança psicológica é tão poderosa que muitas vezes acontece sem que as pessoas percebam. Um dia, elas estão checando a conta de investimentos e notam que estão mais animadas com um ganho de R$ 200 na carteira do que ficariam gastando R$ 200 em compras. Esse é o momento em que construir patrimônio deixa de parecer um sacrifício e passa a ser um jogo que você está ganhando. E é aqui que a matemática fica absolutamente ridícula, da melhor maneira possível. Quando você tem R$ 20.000 investidos, seu dinheiro está rendendo cerca de R$ 1.400 por ano a uma taxa de 7% de retorno. Isso é mais do que a maioria das pessoas gasta em café, almoço e compras por impulso combinados. Seu dinheiro está literalmente financiando seu estilo de vida enquanto continua a crescer. Com R$ 50.000 investidos, seus retornos são de cerca de R$ 3.500 anualmente. Isso é quase R$ 300 por mês que você está ganhando enquanto dorme. Neste ponto, seus investimentos estão gerando mais renda passiva do que a maioria das pessoas poupa de sua renda ativa. Você essencialmente criou um bico que nunca falta, nunca pede folga e trabalha 24 horas por dia. Então é isso. Seus primeiros R$ 1.000 não são mais difíceis apenas por causa da matemática. É mais difícil porque você está literalmente lutando contra a programação antiga do seu cérebro enquanto constrói caminhos psicológicos completamente novos. Mas assim que você superar essa barreira, os juros compostos e a psicologia dos compostos trabalham juntos para fazer a construção de patrimônio parecer quase automática. A escolha é sua. Você pode continuar arranjando desculpas sobre por que isso não vai funcionar para você, ou pode começar essa batalha brutal, porém breve, contra seus próprios impulsos. Seu futuro eu milionário está esperando.